Vocês querem ver o que chegou pra mim nos Correios agora? Chegou essa caixa. Isso aqui foi o rolê mais aleatório. Eu recebi um e-mail num português muito esquisito de uma empresa dizendo que eles produziam artigos de áudio e perguntando se eu tinha interesse em testar um desses produtos. Eles são uma empresa chamada Fifine. E eu nunca tinha ouvido falar nessa empresa na minha vida. Esse e-mail ficou na minha caixa de entrada sem ser respondido uma semana. Eu fiquei, putz, isso aqui deve ser gente tentando roubar o meu canal, não vou responder não. E aí, em dado dia, eu não tinha nada pra fazer, eu fui pesquisar, eu vi que a empresa existia e que o e-mail não era falso, era um e-mail de verdade que eles tinham mandado pra mim. E aí eu respondi, dizendo que tinha interesse em testar o produto. Em vez de eles mandarem o produto para eu testar, eles disseram o seguinte, a gente vai transferir um dinheiro para sua conta do PayPal, você vai comprar o produto nesse link do AliExpress e quando chegar, você faz o vídeo. E aí, um dia depois, 2 dias depois, chegou uma mensagem no PayPal dizendo: você recebeu dinheiro de aí um monte de letra chinesa. E era justamente no valor do microfone. Aí eu comprei o microfone, a gente pula... Tá aqui ele, tá aqui a caixa. Nosso unboxing vai acontecendo aqui. Então, é o A8 Ampligame Fifine RGB Mix Series. Ele tem luz RGB multicore, então é um microfone USB. A caixa é simples, né? Veio um pouquinho machucada, Correios brasileiros tem dessas coisas. Vem já com pop filter, vem com um shock mount, microfone condensador com padrão cardioide. Para quem não sabe, um padrão cardioide significa que ele vem num sentido de coração a captura das ondas sonoras, tipo botões de função, várias cores RGB, acessórios práticos, tem um suporte estável, é plug and play, tem um som claro. Porta USB tipo C, tem uma entrada de headphone para você se ouvir, controle de volume e um botão RGB no próprio bicho. É bom? Vamos descobrir juntos, né? Temos um guia, um manual. O manual está em múltiplos idiomas, eu acho que está todo em inglês. O manual está todo em inglês. Aí, tá aqui a caixa, vem ainda com uma espécie de isopor, um plástico. E tá aqui o aparelho, então vamos abrir aqui. Vem um cabo, o cabo parece ser de boa qualidade, é um USB tipo C, aqui, USB tipo C, e aqui, olha só, veio com a tampinha da USB Aspect. Temos um pop filter separado, nossa, isso aqui vai ser muito útil para mim. Tá aqui o pop filter, isso aqui é para que quando você fale, os seus P's e B's não saiam tão abafados. Um negócio que eu achei interessante é que ele segue o mesmo padrão, se vocês perceberem, do pop filter daqui da Elgato, do Wave 3, que é o microfone que eu normalmente uso. Então, mesmo esqueminha, pop filter destacável. O microfone em si, ele já vem num suporte de shock mount, então, se vocês prestarem atenção, aqui tem uns cordões, uns elásticos que servem para deixar ele meio que flutuando no centro, e aí se você bate, esse suporte absorve o peso, e assim, bonito, né? Tem um sorrisinho, não sei se vocês estão percebendo, mas tem um símbolo de um sorriso. E aqui a gente tem USB, eu vou ligar numa saída USB que eu tenho aqui. Ah, olha só, já é com velcro, gosto também. Interessante atenção aos detalhes. A base dele, apesar de ser um pouco pesada, ela é toda de plástico, então esse trecho aqui, inclusive, parece ser um pouco frágil. Mas tá aqui, ele tá ligado agora, vocês estão vendo mudando de cor. Meio que como um quadcast, né, da HyperX, ele segue mais ou menos esse modelo aqui também. Eu acho que o que mais importa quando você tá fazendo esse tipo de coisa é a qualidade da captura. Então eu vou criar aqui um separado. Gente, ó que fofo. E aqui é um botão, não é... Como é que chama aquele botão que você só encosta e ele já percebe o negócio? Eu não tô clicando, eu tô só encostando o meu dedo. Capacitivo que chama? Mas bem, era um... Vocês estão me escutando 2 vezes, então calma. Pronto, agora vocês estão me ouvindo, escutando o Fifine nesse momento. Eu não sei como é que tá a qualidade, eu vou querer que vocês me digam.
se tá muito bom, se tá muito ruim, se tá com ruído, se não tá. Tá massa? Tá dando pra ouvir bem? Esse é aquele de 230 conto? Exatamente. É aquele microfone. Tá mais alto? Eu de fato tinha colocado o ganho um pouquinho mais alto do que... E assim, ele tá muito próximo da minha boca, né? Então, talvez a distância ideal seja essa daqui. A distância correta de você colocar um microfone condensador da sua boca são 2 punhos. E aí vamos ver também se ele captura bem a dinâmica, né? Então, por exemplo... Estamos começando mais um torneio da Runescola nesse exato momento. Eu sou Victor Cave e essa transmissão é uma transmissão de teste, fazendo aqui um teste, a palavra certa é essa mesmo, do microfone Fifine do A8 que chegou aqui em casa para que a gente possa ver se a qualidade é boa, se ele faz tudo direitinho e tudo mais. Lê um artigo pra gente, por favor. É um bom teste. Uma das mudanças que eu mais gostei na atualização 3.6 foi a do Malphite. O campeão de Targon agora consegue ser colocado em campo, punindo o desenvolvimento do adversário. E na rodada seguinte, ele atordoa todo mundo e ganha o jogo. O nosso guia de deck dessa semana aborda a poderosa combinação de Monte Targon e Shurima com o deck de Malphite e Thalia. Então, tá aqui um, tá aqui o outro. Eu vou meio que desmutar os dois... Pronto, vocês estão me ouvindo pelo Elgato Wave 3. É esse microfone daqui, ele custa mais ou menos uns R$1.100 se você comprar num valor bom. E agora eu vou mutar ele. E você tá me escutando agora no A8 da Fifine, que custa R$230, R$240 mais ou menos. Ele é vendido através do AliExpress e é esse o som que vocês estão ouvindo. Ele tem luz RGB, enquanto o microfone da Elgato, que vocês estão escutando agora, não tem luz RGB. Só que o microfone da Elgato, ele é particularmente bom porque ele vem com um software que consegue fazer com que as trilhas fiquem separadas e tudo mais. Coisa que, infelizmente, o microfone da Fifine não consegue. Mas, ainda assim, eu tô usando vocês como júri. Vocês que vão me dizer se... de fato, a qualidade faz diferença ou se é basicamente a mesma coisa, porque ainda tem um outro detalhe. O microfone da Elgato, neste exato momento, ele tá com equalização, ele tá com supressor de ruído, ele tá com compressor, ele tá com uma série de efeitos de pós-produção modificando o áudio dele. Neste exato momento, o da Fifine, que vocês estão escutando agora, ele tá completamente cru. A única coisa que eu fiz foi tirar ele da caixa, ligar ele no computador e começar a usar. Eu vou deixar ele inclusive em cima da mesa agora. Eu tô deixando ele um pouco mais distante agora da minha boca, então provavelmente ele vai pegar um pouco mais de ambiência, vai ter um pouco mais de reverberação, minha voz vai soar um pouco mais distante. Enquanto eu colocando o microfone da Elgato agora, a mesma distância mais ou menos, basicamente é isso aqui. Microfone da Elgato sendo ouvido por vocês nesse instante, R$1.000 e poucos. Microfone da Fifine A8 sendo escutado por vocês agora, 200 e alguma coisa. Acho que 230, 240. É importante eu deixar claro nesse vídeo para vocês e nessa live que eu recebi esse produto de graça. Então ele veio aqui justamente para a gente fazer um review, para a gente poder avaliar, mas eu não recebi nada da empresa para poder falar bem dele. Eu poderia falar mal, até porque, na verdade, eu não escutei. Eu não escutei o microfone. Eu vou escutar depois essa gravação e aí a gente vai ter no vídeo um outro trecho com as minhas posições sobre o microfone. Mas assim, para stream, ele é muito bonito, né? Esse RGB é show, top, shop. Você aperta e ele vai mudando aqui os negócios. Então, aqui. Você quer, ó, por exemplo, eu quero deixar tudo azul na minha live, agora eu posso. Fica na mesma tonalidade ali da minha parede. Mas eu gosto do gradiente que ele estava fazendo antes. Eu estou surpreendido, certo? Eu estou particularmente surpreendido. A construção ela é um pouco barata, porque é tudo plástico, enquanto aqui no Elgato você tem metal. Mas é justamente por isso que ele consegue custar um pouco mais barato, ou muito mais barato, né, nesse caso. Tipo, muito mais barato. Ele demorou mais ou menos um mês para chegar aqui.
Então, assim, espero que você saia com uma ideia, né, sobre o produto e depois que eu escutar o áudio, eu vou dar a minha opinião. Não tenho como dizer agora, mas vou dizer depois, com toda certeza. Pronto, pessoal, voltei aqui e agora a gente está usando a captação do Fifine para fazer essa conclusão desse vídeo de review, que também é uma comparação, né, do Fifine com o Wave 3 da Elgato. E assim, dadas as devidas proporções, principalmente relacionadas a custo, uma vez que a gente tem um equipamento custando 6 vezes mais do que o outro, aqui, Fifine, R$230, Wave 3, de novo, aqui do lado, custando mais de R$1.200, a gente tem uma comparação que, no ouvido médio, para 95% das pessoas, você não vai ter uma diferença clara. A pessoa vai estar confortável com o que ela está ouvindo, o funcionamento do microfone é extremamente tranquilo, os controles estão à mão, né? De parte de conectividade, a gente tem aqui embaixo, a gente tem, além do USB-C, uma entrada de headphone, que é para você justamente se ouvir. Funciona o seguinte, como já é dentro do equipamento, você se escuta sem delay, então se precisar desse feedback para ver como é que tá a qualidade de som, volume e tudo mais. A realidade é que durante o teste, um dos comentários que eu mais gostei foi o comentário do Matheus Limão, que participa da Praça comigo às vezes, programa que a gente tem de Legends of Runeterra, e o Limão disse o seguinte: esse microfone, por mais barato que seja, ele já faz você soar melhor que 80% da Twitch. Porque o fato de ser um microfone condensador, o fato de você ter alguns controles, você ter o controle de ganho, conseguir combinar as coisas direitinho para poder funcionar da melhor forma possível, já vai ser o suficiente para que você tenha esse passo, para que você tenha essa diferença em relação aos demais produtores de conteúdo. E eu não estou nem levando em consideração o design, porque assim, de novo, vamos comparar com um microfone de R$1.300. Ele é mais bonito, né? O RGB, ele chama a atenção, esse gradiente mudando de cor é muito bacana. Vocês estão vendo que tem algumas luzes RGB aqui atrás do meu quarto e eu poderia configurar para ficar o mesmo tom de azul, por exemplo. É interessante, principalmente para quem gosta de ter tudo alinhado, tudo direitinho, gosta de montar um setup bonito e extremamente visual, também é um ponto muito relevante. E de novo, né, ele vem com os acessórios, então ele já vem com o suporte de mesa, ele já vem também com o Pop Filter, que eu não instalei ele agora para fazer esse segundo teste, então os P's e os B's talvez saiam um pouco mais soprados, mas ele tem tudo isso. Espero que você tenha gostado desse feedback. A gente vai fazer mais reviews de equipamentos com o tempo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu.